Olá, continuando a questão do vídeo anterior, eu ainda vou ficar ainda com o Dr. Roger Dalk, autor do best-seller A Doença como Caminho, que eu acabei de falar no outro vídeo. Esse aqui é muito interessante. Ele diz o seguinte: a doença como linguagem da alma. Bom, eu não sei até que ponto que nós falamos o que é alma, naturalmente que ela não é o conceito religioso, e nem um conceito filosófico, mas ela é um acúmulo, um dossiê de toda a nossa jornada, ou de todas as nossas jornadas. Cada vez que ela mergulha na matéria, dentro dos papéis que ela passa, das dificuldades e das virtudes, ela vai acumulando uma experiência para ela poder desenvolver a sua própria identidade profunda de luz. Aí ele coloca os sintomas como oportunidade de desenvolvimento. Bom, tem um outro livro aqui que é muito engraçado o título, porque a autora, essa é uma autora, ela diz assim: se você está doente, parabéns. Imagina a gente falar isso com um doente, né? Porque a pior das notícias pode ser a melhor das soluções, né? Então, nesse livro aqui, o Dr. Rutger Dahl, que é o médico, o Thorvald de Flexen, que escreve junto com ele aqui, é o psicólogo profundo, né? Psicólogo da psicologia analítica, né? A psicologia profunda, a psicologia analítica, cuida do inconsciente, através de análise de sonhos, através da imaginação ativa e através de entendimento das obras de arte, de um modo geral. Aqui existe uma parte muito interessante no início desse livro, que é o ritual da doença e o ritual da saúde. O ritual da doença é fácil de encontrar, porque você, submetido à medicina alopática, diferente da medicina antroposófica, diferente da medicina homeopática, você perde a sua identidade, desde que você chegue na recepção, desde que você marque. E aí você já procura um especialista. Aí a moça já encaminha você para o especialista e ele passa a tratar não de uma pessoa, mas de um fígado, de um pulmão, de um estômago, de uns olhos, né? Então, você já está conscrito num diagnóstico e num procedimento básico, e num prognóstico, quer dizer, depois disso o que vem? Em alguns diagnósticos, o médico vira um Deus. Ele diz assim: você vai ter que acostumar a viver com isso, isso não tem cura. Você vai tomar esse remédio o resto da vida. Então, nós vamos chegar lá depois na história das curas milagrosas, mas não é agora. Aqui ele vai dizer do ritual da doença. Aí então você vira um diagnóstico, um quarto, se for uma enfermaria é um número de leito, e você vai usar um procedimento e o médico vira um Deus. E aí a enfermeira, o atendente, fala assim: o doutor já veio te ver, ele está passando visita em outros lugares, né? E o doutor tem todo aquele poder sobre tudo. Se você reclama, você vira um doente difícil, entende? Sabe? Então, esse é o ritual da doença. O ritual da saúde, ao contrário, você é acolhido como um todo, como uma pessoa. É lógico que nessa questão do ritual da doença, tem as pessoas também que têm o problema da hipocondria da doença, que eles conhecem a bula, eles conhecem o procedimento, eles conhecem o médico. E é uma coisa tão interessante que a semana passada, quando eu estava numa clínica, existia no meio ali a recepção, uma ala de um lado e outra ala do outro. E de repente eu vi
olhei assim, a cerca de uns 10 metros de distância, uma senhora que vinha sendo empurrada numa cadeira de roda. E o rosto dela estava iluminado de satisfação, por ser cuidada, por já ter falado com o médico. Então, essa questão da vitimização é uma das piores doenças que tem, porque a pessoa não conhece exatamente a sua etiologia, como que ela se instalou e como que ela é. Quando ela encontra um outro médico, que ela vai e que ele explica melhor a doença, aí ela fica mais satisfeita, porque ele diz, olha, agora que eu sei o que eu tenho de verdade. Esse médico, sim, ele me explicou direitinho e falou o que eu tenho de verdade. Quer dizer, dentro da psicologia profunda é uma pessoa que ela manifestou no corpo e na sua personalidade uma dor que ela não tem como cuidar. Por isso é que nos vídeos que eu faço, eu falo da consciência. A consciência é vida. Onde tem vida, tem consciência. E aonde tem consciência, tem vida. Então, vocês veem, por exemplo, aonde que vocês moram, os hospitais ou as clínicas são verdadeiros palácios, às vezes, para poder... E tem todo um processo ali, até para você chegar. Às vezes você não consegue ligar, você não consegue falar, você tem... E aí, então, isso está ficando cada vez mais sofisticado, porque agora tem a medicina à distância também, né? Então, esse ritual da doença é um ritual muito poderoso. Ele dá muito recurso e ele dá muita explicação para aquele que não quer se conhecer, né? Ele acha assim, né? A pessoa ela pensa assim, que tem uma doença atrás da porta esperando, ela passou a doença, agarrou ela, entendeu? Então, a doença como linguagem da alma, ele vai analisar novamente, por exemplo, uma das coisas mais analisadas nesses dois livros é sobre o câncer. O câncer é uma doença autoimune, como tantas outras, como a fibromialgia, lúpus eritematoso, e tantas outras doenças degenerativas. Você sabe qual que é a informação oculta que existe no inconsciente sobre uma doença degenerativa? É que a pessoa não presta, é que a pessoa não deve viver, é que a pessoa não é tão boa quanto deveria ser. Então, aí ela desenvolve uma autoagressão. E uma dessas autoagressões, por exemplo, seria o câncer, por exemplo, do sangue, onde os glóbulos brancos, que são células necessárias e assassinas, eles desenvolvem numa proporção muito maior e vai acabando com a pessoa. Em alguns casos, o trabalho da reforma da medula, o implante de medula, resolve em alguns casos, em outros não tem jeito. Então, a única coisa que pode curar qualquer pessoa, qualquer doença, mesmo as doenças degenerativas, isso pode ser visto no documentário que está no History Channel, que chama Decifrando Milagres. E tem outros livros também que falam sobre isso, que numa outra hora eu vou explanar sobre esses livros. Os autores que escrevem sobre isso, alguns são médicos, outros são físicos, porque escrevem sobre a parte da mente, outros são filósofos. É muito interessante, porque dentro dessas matérias todas, inclusive da filosofia, dentro da física moderna, da física quântica, eles mostram o seguinte, o que está a natureza do movimento e da força que o tempo todo se opera. Então, o que você vai escolher para a sua vida? Essa que é a questão, né? E dentro do History Channel também tem outros tipos de documentário que vocês vão poder acessar para ver. Tem dois tipos de documentário que eu acho que vocês vão ver uma vez só. Um são Quilos Mortais, pessoa com
quase 300 quilos que come pizza assim, deitado e tomando Coca-Cola. E o outro são os acumuladores compulsivos, que já tive a oportunidade de falar da relação objetal. Então, a doença ela desenvolve um tipo de parasita, um tipo de bactéria ou vírus que vai destruindo a pessoa porque a pessoa não se reconhece como dentro de um valor. Esse livro também, A Doença como Linguagem da Alma, também pode ser encontrado na estante virtual ou na Amazon a preço, porque foi muito lido e as pessoas leram e entregaram por coisa vender. Eu guardo porque eu vou passando para as pessoas. Quando eu faço anamnese, eu pergunto se ela tem algum problema de saúde, se ela toma algum tipo de remédio, exatamente para eu entender. É lógico que eu não vou poder de cara falar para ela sobre isso, sobre essa questão da psicossomática, mas quando eu tenho oportunidade, eu mostro. Alguns, inclusive, muitos pacientes assim interessados, eles acabam comprando livro, sabe? E tem muitos médicos que eu conheço que eles não conhecem esses livros. Às vezes eu falo com eles, né? Porque a coisa vai ficando tal de um tão tecnificado que de repente, por exemplo, uma dessas grandes empresas criadoras de software, ela criou, por exemplo, um software, um programa que analisa a parte cardíaca. Ela colocou dentro do programa todos os grandes estudos sobre cardiologia, de forma que você preenche os dados que tem que preencher e é feito um diagnóstico preciso sobre a sua condição cardíaca. Isso eu acho uma coisa importante. Isso não é usar a tecnologia no sentido inteligente. Agora, saber o seguinte, o que é que significa de fato coração? Por que é que o coração ele é um órgão que trabalha, foi descoberto pelo menos 40 mil neurônios no coração, que são células elétricas. Então quer dizer que a parte do coração ele tem um sistema cerebral próprio da emoção? É isso que os americanos descobriram e é isso que está sendo aos poucos passado. Então, da forma com que você se vê, você é visto. E aí você precisa de resolver os conflitos internos, suas dificuldades, que eles são oportunidades que você tem para poder se tornar uma pessoa mais inteira, uma pessoa íntegra. Uma pessoa íntegra não se refere à questão dos valores apenas do problema de valores éticos e morais. Uma pessoa que se conhece realmente sabe até onde ela pode ir e até onde que ela deve estar. Então, esses documentários que estão lá no History, eles vão, estão no YouTube também, porque às vezes no dia que você vai ligar o History não está passando isso. Então, o acumulador compulsivo, ele tem uma dor interna que ele vai transferindo para os objetos. E a pessoa que vai comendo sem parar, ela vai transferindo a sua identidade para a comida o tempo todo. Ela não pode ficar sem comer. Então, teve um caso que eu vi essa semana que a dona ela teve que comprar 3 poltronas do avião. E aí, assim que ela sentou, ela foi lá e abriu a marmita dela porque ela tinha que comer até chegar no local onde ela seria examinada. Bom, eu quero depois passar para um outro autor, vou falar pouco sobre ele hoje, que nosso tempo. Esse está no YouTube, Dr. Deepak Chopra, é um indiano radicado nos Estados Unidos. Queria falar bastante sobre esse livro, que é Corpo Sem Idade, Mente Sem Fronteira. Alternativa quântica para o envelhecimento. Eu preciso explorar isso aqui um pouco mais,
talvez um pouco mais de tempo de umas partes dele, né? Ele tem outros livros, eu vou falar sobre esse e vou falar sobre os outros também.